Seja bem-vindo ao episódio 37. Episódio 37, ó, com um cafezinho. Olha aí, olha o brinde do café. Podcast Fé e Negócios aqui na Grow Hub. E esse episódio 37 nós vamos falar sobre NR1. O que você precisa saber sobre a NR1, empresário? As mudanças, como isso implica no seu negócio, o que você precisa se atualizar, cuidados que você precisa ter e o que você precisa, para ontem, implantar no seu negócio. A NR1 ela é uma norma de uma sequência de normas do Ministério do Trabalho, é uma norma regulamentadora, Jardel. E a NR1 ela fala sobre disposições gerais, mas ela sofreu uma atualização. Essa atualização trouxe um outro olhar. Esse olhar está voltado para a saúde mental, que a gente vai chamar de riscos psicossociais. E quando a gente fala da NR1, essa atualização ela entrou em vigor agora, no dia 26 de maio. Então as empresas elas tiveram um período para poder entender, implantar, se ajustar, e a partir do dia 26 de maio começou já a entrar em vigor todas as diretrizes que essa norma traz para a gente. Mas se a gente puder destacar aqui o que essa NR ela fala de mais importante é a questão dos riscos psicossociais. Então, o que um dono de empresa ele precisa se atentar, ele precisa buscar? Primeiro, buscar uma empresa que possa estar auxiliando ele na implantação do levantamento e qualificação desses riscos psicossociais. Mas não é só esse risco, porque na verdade a gente está falando aqui do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que vão estar representados através de um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Então, o PGR é um documento que substitui o antigo PPRA, Programa de Riscos Ambientais. O PGR vai ter ali todos os riscos físicos, biológicos, químicos, ambientais e ergonômicos. Só que agora você vai ter também o risco psicossocial. Essa é a novidade. O risco psicossocial ele vai trazer muita questão da sobrecarga, tempo, assédio, e assédio moral e assédio sexual. E como esse funcionário, como esse colaborador, ele está no ambiente de trabalho no que diz respeito à organização, à escala, a forma de trabalho, a liderança. Então é um olhar minucioso, pegando como se fosse um grande raio-x para dentro da empresa, dentro da sua estrutura organizacional, como também no que diz respeito a pessoas. Então o levantamento desses riscos psicossociais, eles passam a ser fundamentais e como interpretar isso à luz da norma, à luz da legislação vigente, para que a gente possa enquadrar a empresa no nível de risco para que possa assim elaborar um plano de tratativa para cada risco psicossocial. Nós da NB Consultoria, a gente tem uma equipe já preparada para poder fazer esse levantamento de maneira correta, com a psicóloga, para que a gente possa entender o que está acontecendo, fazer um trabalho individualizado, personalizado, alinhado com a cultura e posicionamento da empresa à luz da legislação e da norma NR1, para que a gente possa implantar, mas também tratar aquilo que foi identificado da melhor maneira, para que a empresa ela possa não somente proporcionar a melhor situação para os seus colaboradores no que diz respeito à saúde emocional, à saúde mental, mas também ela também sem perder ou enfrentar qualquer tipo de desafio no que diz respeito à produtividade, a desenvolvimento, alinhado com a sua cultura, alinhado com o seu posicionamento. A gente teve esse cuidado porque muito é falado sobre o tema, mas quando a gente vai ver na prática, é isso aqui que você vai fazer, isso aqui, mas também não é assim.
A gente precisa entender e ler a norma, interpretar e saber como que a gente vai aplicar em cada situação. Então a gente tem esse cuidado, sabe, Jardel? Para que a gente possa aplicar isso da maneira devida, da maneira correta. E um outro lance, né, um outro item, um outro ponto que a NR1 traz para a gente é que esses riscos, né, que pode ser também, por exemplo, conflito entre os próprios colaboradores, a gente está falando do ambiente, clima de trabalho. Não tem como a gente não pegar esse item de conflito interno sem falar de liderança. E a gente falou no episódio 35 aqui sobre o papel do gestor e do líder. Então, pensando nisso, Jardel, como que o líder pode estar resolvendo um conflito interno da melhor maneira possível? Imagina uma equipe de 20 pessoas e teve um conflito ali onde a equipe era super engajada e de repente essa equipe se perdeu, rachou. Como é que o líder ele pode estar trabalhando, recuperando esse grupo? Esse líder, ele vai ter que usar da influência dele para trazer de volta a equipe para a rota. Então ele vai ter que pegar o viés aglutinador. Ou seja, a equipe era engajada, tinha um viés aglutinador. Alguma coisa ruiu ali. Ele precisa ter sensibilidade de perceber como é que isso foi ruído. Talvez isso tenha sido ruído no público. Então ele vai ter que abordar isso no público. Mesmo que ele primeiro faça uma abordagem no privado, mas depois isso tem que ser trazido no público já para ajustar, para que a coisa, para que não fique dúvidas, para que não permeie um ambiente de incredibilidade, de dúvida, de desconfiança, para ajustar. A ideia aqui não é buscar culpados, mas se for necessário até uma posição mais firme dessa liderança, até de desligamento, até de movimentação de colaboradores, isso precisa ser feito em prol da equipe. Isso é um preço a ser pago pelo líder, não tem para onde ele correr. Mas ele precisa de novo, e aí entra uma coisa que você colocou lá atrás, no episódio anterior, sobre questão de valores, questão de visão e questão de missão, que a gente tem que ficar repetindo. Vai ser a hora de repetir que tem algo maior. Tem um propósito maior, trazer a equipe de volta para aquele viés que aglutina, para que possa haver, e tomando as providências necessárias, seja no privado, seja no público, de acordo com como a coisa aconteceu, para que essa equipe não se perca. Se aí neste momento, não for tomada nenhuma providência, corre um sério risco dessa coisa vir sendo minada e destruída. Aqui tem algo que eu chamo de... o líder precisa ter essa sensibilidade. Algo que eu chamo de desafio do frango assado. Quando você vai comprar um frango assado lá naquele... Eu já falei. Desafio do frango assado aqui. Já falei, mas hoje tem gente nova assistindo aqui e cabe bem aqui. Não, é porque eu lembrei. Você lembra de como é? Lembro. O desafio? Eu lembrei do desafio do frango assado. Mas você lembra em detalhes? Não lembro em detalhes. Mas eu lembro que ele é assado. Aí é que entra Mike Murdock. Quando a gente repete, a gente tem que repetir. Quando repetir que você falar, eu lembro tudo. Aí você está começando a aprender. Né? Então eu vou repetir aqui. Não, repita porque vale a pena. Você bota lá o frango assado lá, você chega para comprar o frango assado naquele final de semana. Realmente o frango. No final de semana ele está lá rodando. O líder ele tem que perceber o seguinte, se chama time de ação. Qual é o time de ação? Se você escolhe o frango, olha para ele assim, esse aqui tá bom, aí você leva, quando você corta ali aquela asa, aquela coxa, tá cru na junta. Peguei antes. Mas também se você demora demais, quando você leva para casa, você diz, a pontinha da asa, da coxa tá torrada. Então, essa sensibilidade, como você mesmo colocou no episódio anterior, que o pai adapta a cultura da igreja, da empresa, a situação da empresa, a mesma coisa o líder, ele vai ter que ter sensibilidade de perceber, isso aqui eu vou aguardar um pouquinho, mas ele não pode aguardar demais. É a hora certa de agir. Essa é uma sensibilidade
que o líder precisa ter, e para isso ele precisa conhecer a ambiência de onde ele está e conhecer também a sua equipe. Certo. Agora você buscou com essa viradinha de cabeça e essa respirada. Foi o frango, cheirinho do frango assado. Te descontrolou, né? Ai, meu Deus, frango assado. Enfim. Vou até virar aqui para você, para você não ter muito tempo. Vira aí que a gente vai encerrar. O que é importante a gente reforçar aí depois do frango assado é que na NR1, você, como dono de negócio, não pode enxergar a NR1 como uma obrigação, algo que você, caramba, agora mais uma coisa que eu tenho que fazer. Meu Deus! Veja isso como uma oportunidade. Porque se você... Ok, é uma obrigação, uma legislação agora que você tem que absorver, você tem que atender, perfeito. Mas se você enxergar isso como uma oportunidade, você vai poder também diminuir o turnover, você vai poder também entender melhor o seu time, saber o que na verdade pode estar sendo uma contribuição para um ambiente às vezes tóxico, um ambiente não adequado para crescimento, para desenvolvimento, que pode estar trabalhando o clima. Então veja como uma oportunidade de você colocar uma grande lupa e ser melhor do que você já era, como empresa, como líder, como gestor, como organização. Então é uma oportunidade para a gente fazer isso. Mas não dá para ignorar que cuidar das pessoas deixou de ser apenas uma questão humana. E também agora passa a ser uma questão estratégica de conformidade legal, né? Com certeza. Eu quero aproveitar aqui e falar sobre como é importante a gente entender, né, o contexto. Por exemplo, a gente falou no episódio 35 sobre o líder e o gestor, a diferença. Muito bom, por sinal. Vale a pena você... No episódio 36, a gente falou sobre o ambiente certo para crescimento, desenvolvimento. Esse foi top, hein? E agora a gente falou da NR1. São 3 temas, 3 episódios que eles se complementam. Então, se você parar para pensar, se você quiser, você dono de negócio, empresário, empreendedor, quiser maratonar esses 3 episódios, são episódios direto ao ponto, são curtos, são objetivos, porque a gente entende que o tempo é valioso, então a gente procura refinar o conhecimento e trazer ele já de forma leve ao ponto para que você possa entender e aplicar rápido, para gerar resultado rápido. Então a gente tem o pilar pessoas, Jardel. O pilar pessoas é o ponto-chave para que você possa ter uma organização forte. Um time, ele é responsável pela geração de resultados. Eu costumo dizer nas nossas consultorias que a gente precisa alcançar 3 níveis de satisfação. 3 níveis. Olha aí, presta atenção nesse fechamento, hein? Satisfação do seu cliente, porque seu cliente satisfeito, ele compra mais, ele compra melhor. Compra de novo. Compra de novo. Então, seu cliente satisfeito é um bom negócio. Você precisa ter o seu time satisfeito. Porque o seu time satisfeito, ele entrega. Seu time satisfeito, ele produz. Seu time satisfeito, ele cuida bem do seu cliente. Que vai fazer ele ficar satisfeito. E você precisa ter a sua satisfação. A satisfação do dono é o lucro. Então, todo negócio ele nasceu para lucrar. Se não está lucrando, é porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E aí que a gente entra, para que a gente possa fazer um diagnóstico certo e ajustar os parafusos que podem ser da gestão, pode ser da área comercial. E se a gente falou de pessoas, falou da área de gestão, eu preciso falar da área comercial aqui rapidamente. Por exemplo, a Felix Solution é uma empresa que faz sites estratégicos para negócios. Um site hoje bem posicionado, ele vai ajudar você a ser encontrado de maneira mais fácil e rápida no Google. Ele vai ajudar um site, não um site somente bonito, mas um site funcional, um site eficiente, um site que vai fazer com que o CEO do Google te encontre mais fácil quando o cliente for lá buscar. E aí gera uma pergunta: quantos negócios hoje não estão de forma correta no Google, nem estão? Mal posicionados. Quantos negócios hoje precisam trabalhar melhor o Google, que é o melhor, a maior janela de busca? Quando a gente fala Google, a gente fala também de YouTube. Porque quantas pessoas, eu e você, fomos lá assim, como fazer algo? Como fazer isso? Você vai lá, joga no YouTube. E isso também chegou no Instagram e nas redes sociais. Tanto que
Tem vídeos hoje que você bota de acordo com as palavras-chave de SEO que às vezes já está ranqueado no Google. Quando você joga algo lá, puxa material do Instagram, do TikTok e até o Google. Então é importante demais você ter um bom site. E a Felix Solution ela faz isso. Nicos, por que você está falando da Felix Solution? Porque ela está fazendo o site, o novo site da NB Consultoria. E eu estou tendo uma ótima experiência, não somente na construção desse site, mas também como ele está sendo ranqueado muito melhor hoje no Google. Então, um pilar que é fundamental é o pilar comercial. É você trabalhar muito bem como atender, a quem atender e o processo de atendimento, a jornada desse cliente. E a jornada desse cliente, ela passa pelo canal. E esse canal pode ser o Google, pode ser o site, pode ser a rede social. E quanto melhor for essa via, esse canal, quanto mais pavimentado for, sinalizado for e mais curto for, melhor para esse cliente chegar até você e te encontrar. Então, a área comercial, ela não é somente os processos, o funil de vendas. Não, ela é uma grande caixa onde tem várias pecinhas que, quando elas estão ligadas, elas vão trazer uma imagem que é a imagem do resultado, do lucro, da venda, a imagem positiva. E o site é um ponto-chave para isso. Então, deixo aqui, vou deixar até o contato da Felix Solution, que vale a pena. Aquilo que é bom, a gente precisa indicar, a gente precisa recomendar. Maravilha? Bom, Jardel, quer encerrar? Pessoal, tempo bom, tempo especial. Também precisamos falar, apesar de você não ter citado, que a gente está implantando na região, que a ANB trabalha com essa implantação. Fala um pouquinho sobre isso aí, que depois eu falo do curso. Você está falando da NR1 para psicanalistas? Não, eu estou falando da estruturação da NR1 em empresas. O curso é que eu vou falar depois. Ah, tá. Eu falei já Falou? Já falei. Falei já. Bom, se você já falou, tá falado. Né? Chegou agora. E nós estamos juntos, né? Lançando o curso de NR1 para você, profissional da saúde mental, para psicólogos, psicanalistas que desejam estarem por dentro do que fazer, como fazer, qual é a tua parte no processo de implantação de NR1. Qual a postura, o posicionamento profissional você deve ter, como você pode aproveitar essa oportunidade nesse momento, para que você possa ser um profissional qualificado e preparado para poder você ter não somente essa oportunidade profissional, oportunidade financeira que o advento da nova NR1 possibilita, e também como é que você pode fechar parcerias de maneira correta com empresas como de contabilidade, de segurança do trabalho, medicina do trabalho, empresas de consultoria, como braços para que você possa entrar diretamente para ser o profissional que vai estar conduzindo as etapas de diagnóstico, de levantamento inicial dos riscos psicossociais. Então, se você quer profissional da área de saúde, psicólogos, psicanalistas, você que é dessa área e quer saber como se capacitar, como fazer parte dessa turma para que você possa aproveitar melhor esse momento do mercado de trabalho. É uma lacuna que surgiu aí. Instituto Equilíbrio é o canal para que você possa estar fazendo a sua inscrição dessa primeira turma. Nós vamos deixar aí o link aí aqui na descrição. Essa primeira turma começa agora em julho. Em julho. Primeiro final de semana de julho. E você vai ter o privilégio de estar estudando com nós dois. É isso aí. Vai ser bom. Bom? Encerra aí, meu irmão. Gente, ótima tarde, né? Ótima noite, ótima manhã. Independente do horário que você está assistindo, com certeza você está saindo em outro nível no que diz respeito a NR1. Lembrando de assistir os episódios anteriores, porque a gente está caminhando numa tríade que foi fantástica desses 3 episódios. Estamos também, né, no Spotify, no YouTube. Então, por todo lado, compartilha isso aí com quem você entende que merece esse conteúdo. Muito obrigado, porque a nossa audiência é sempre de alto nível, né? Um abraço.